A igreja estava lotada como nunca antes. Lustres antigos brilhavam sobre centenas de convidados bem vestidos. Fotógrafos disputavam espaço e cochichos percorriam os bancos. Afinal, aquele não era um casamento comum. Era o casamento de Leonardo Prado, um milionário respeitado no mundo das finanças, dono de empresas, imóveis e investimentos que somavam uma verdadeira fortuna. Leonardo era conhecido por ser discreto, trabalhador e correto. Um homem rico, mas sem ostentação. Talvez por isso, muitos diziam que ele não percebia quando alguém se aproximava apenas por dinheiro. E ali estava ela, a noiva. Camila Duarte entrou pelo corredor central usando um vestido impecável, sorriso ensaiado, olhar doce. Para os convidados, uma mulher perfeita. Para Leonardo, o amor da sua vida. Mas por trás daquele véu havia algo frio, calculado. Camila não pensava em amor. Pensava em números, contas, bens, divisão de patrimônio. Pensava em como aquele sim lhe daria acesso à fortuna de um homem que confiava cegamente nela. O padre iniciou a cerimônia. As palavras ecoavam suaves. Leonardo, você aceita Camila como sua legítima esposa? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Leonardo respirou fundo. Seu coração batia acelerado. Ele ia responder. Mas antes que qualquer palavra saísse de sua boca, a porta da igreja se abriu com violência. Parem esse casamento agora! O grito ecoou como um tiro. Todos se viraram assustados. Um homem de terno escuro entrou apressado, seguido por 2 policiais à paisana. O silêncio tomou conta do ambiente. O sorriso da noiva desapareceu na mesma hora. Camila ficou pálida. Leonardo sentiu o sangue gelar. "O que é isso?" murmurou alguém entre os convidados. O homem avançou alguns passos e falou em voz firme. "Leonardo Prado, se você disser sim, vai perder muito mais do que amor. Vai perder dinheiro, dignidade e talvez toda a sua fortuna." O ódio começou a surgir nos olhares. Alguns convidados se levantaram indignados. Outros sacaram o celular para filmar. Camila apertou o buquê com força. "Tirem esse homem daqui!" gritou ela com a voz tremendo. Mas Leonardo, confuso e com o coração disparado, levantou a mão. "Não, deixa ele falar. Aquela decisão mudaria tudo." Antes de continuar essa história chocante, comenta aí. Você acredita que alguém seria capaz de se casar só por dinheiro? E se inscreve no canal para não perder o desfecho dessa história absurda. O homem que havia interrompido o casamento respirou fundo antes de falar. Seu olhar era firme, experiente, como alguém acostumado a lidar com verdades perigosas. "Meu nome é Rafael Nogueira", disse ele. "Sou investigador particular." Um burburinho percorreu a igreja. "Investigador!" cochicharam alguns convidados. Camila deu um passo à frente, tentando manter a postura. "Isso é um absurdo!" gritou. "Quem te mandou aqui? Você está destruindo o dia mais importante da minha vida." Rafael a encarou sem piscar. "O dia mais importante da sua vida? Ou o dia em que você finalmente colocaria as mãos na fortuna de um milionário?" O clima ficou pesado. Leonardo sentiu um aperto no peito. "Do que você está falando?" perguntou com a voz baixa, mas firme. Rafael caminhou até o altar, mantendo uma distância respeitosa. "Senhor Leonardo, eu fui contratado para investigar Camila Duarte há 6 meses. No começo, confesso que achei exagero, mas quanto mais eu investigava, mais sujo tudo ficava." Camila começou a suar. Seu rosto, antes impecável, agora demonstrava pânico. "Isso é perseguição!" ela gritou. "Ele está inventando coisas!" Rafael abriu uma pasta preta e espalhou algumas fotos sobre o altar. Leonardo olhou e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As imagens mostravam Camila em restaurantes caros, viagens, hotéis, sempre com homens diferentes. Homens mais velhos, homens bem vestidos, homens claramente ricos. "Esses são seus amigos, Camila?" perguntou Rafael friamente. "Ou são os mesmos homens que você convenceu a fazer empréstimos no nome deles para pagar suas contas?"
Um murmúrio de choque percorreu os convidados. Leonardo sentiu o coração disparar. Empréstimos? Repetiu ele, atordoado. Rafael assentiu. Sim, empréstimos, cartões usados sem autorização, promessas de casamento que nunca aconteceram. Alguns desses homens perderam tudo, outros ainda estão atolados em dívidas por causa dela. Camila gritou. Mentira! Isso é tudo mentira! Mas sua voz falhou. Rafael continuou impiedoso. O Senhor não foi o primeiro, Leonardo, mas se disser sim hoje, pode ser o último a perder tudo. O ódio começou a surgir nos olhares de alguns convidados. Outros encaravam Camila com nojo. Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. Camila, disse ele quase sussurrando, olha para mim e diz que isso não é verdade. Ela tentou sorrir, mas seus olhos estavam marejados. Amor, você sabe que eu te amo, disse, estendendo a mão. Leonardo não segurou, e naquele instante ele percebeu que algo estava terrivelmente errado. Rafael fechou a pasta por um instante e olhou lentamente para os convidados, como se procurasse alguém específico. Mas a história não termina aqui, disse ele em voz alta, porque Camila não agiu sozinha. Camila arregalou os olhos. O que você está dizendo? Gritou, já sem controle. Rafael apontou para o fundo da igreja. Você pode sair agora, senhor Marcelo. Ou prefere que eu conte tudo? Um homem alto, de terno cinza, tentou se misturar aos convidados. Mas o olhar de todos já estava cravado nele. Era Marcelo, um sujeito de aparência charmosa, sorriso ensaiado, mas olhar inquieto. Poucos ali o conheciam, Camila sim. Não! Ela gritou. Ele não tem nada a ver com isso! Marcelo tentou sair andando, mas um dos policiais deu 2 passos à frente. Melhor ficar, disse o agente. Leonardo sentiu um nó na garganta. Quem é ele, Camila? Ela ficou em silêncio. Rafael respondeu por ela. Esse é o homem com quem Camila se encontrava enquanto planejava o casamento. O amante, o parceiro de golpe. Um coro de espanto tomou a igreja. Isso é mentira. Marcelo tentou reagir. Eu só conheço ela de vista. Rafael apertou um botão no celular. A voz de Camila ecoou pelo sistema de som da igreja. Relaxa, Marcelo. Assim que eu casar com um milionário, a gente resolve tudo. Metade da fortuna vai ser minha. A gente some do país. O áudio caiu como uma bomba. Camila levou a mão à boca. Marcelo ficou imóvel. Leonardo sentiu o peito queimar. Você planejou tudo? Perguntou ele com a voz quebrada. O amor, o casamento, tudo era mentira? Camila tentou avançar até ele. Eu ia aprender a te amar, gritou chorando. Com dinheiro tudo fica mais fácil. Leonardo deu um passo para trás. Amor não nasce de interesse, respondeu com dor e firmeza. E eu nunca fui um banco para você sacar. Marcelo, nervoso, gritou. A culpa não é só dela. Você é rico demais, vivia viajando, cercado de luxo. Isso chama a atenção. O ódio explodiu no rosto de Leonardo. Meu dinheiro nunca foi convite para ser roubado. A igreja inteira estava em silêncio absoluto. A noiva, antes admirada, agora era vista como uma golpista exposta no próprio altar, e Rafael ainda não tinha mostrado tudo. Rafael respirou fundo e abriu novamente a pasta preta. Desta vez, não eram fotos. Eram papéis. Leonardo, disse ele sério, o que você viu até agora é apenas a superfície. Ele espalhou os documentos sobre o altar, sem pressa, como quem sabe que cada folha ali tinha o poder de destruir uma vida. Aqui estão contratos de empréstimo feitos em nome de ex-namorados. Aqui, boletos vencidos, dívidas renegociadas, cartões estourados. E aqui, ele levantou um papel específico. Processos por estelionato arquivados por falta de provas. O coração de Leonardo parecia bater fora do ritmo. Você usou outras pessoas para pagar suas dívidas? Perguntou ele, olhando para Camila. Ela tentou responder, mas a voz não saiu. Rafael continuou. Em todos os casos, o padrão é o mesmo. Ela se aproxima, finge amor, cria dependência emocional, depois convence a vítima a ajudá-la financeiramente. Eu estava passando por dificuldades, Camila murmurou quase sem voz. Rafael não teve piedade.
Dificuldades? Camila, você não estava passando necessidade, você estava construindo um estilo de vida às custas do dinheiro dos outros. Um dos convidados se levantou indignado. Meu primo quase perdeu a casa por causa de uma mulher assim. Outro comentou. Isso é golpe do baú puro. Leonardo sentiu vergonha. Não por ela, por ter sido enganado. Você sabia exatamente o que estava fazendo, ele disse. Planejou o casamento, estudou minhas empresas, minhas finanças, minha fortuna. Camila explodiu. E daí? Você é rico, tem dinheiro sobrando. Eu só queria uma vida melhor. O ódio tomou conta da igreja. Rafael respondeu firme. Vida melhor não se constrói com mentira, e muito menos com crime. Leonardo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, algo havia mudado. A dor ainda estava ali, mas agora havia lucidez, e justiça começava a se aproximar. Os policiais, que até então observavam tudo em silêncio, deram alguns passos à frente. O clima dentro da igreja ficou ainda mais pesado. Camila Duarte, disse um deles, você está sendo formalmente investigada por fraude, estelionato e associação criminosa. Um murmúrio de choque percorreu os bancos. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Não, isso não pode estar acontecendo, sussurrou. Ela então fez o que sempre soube fazer melhor, atuar. Caiu de joelhos diante de Leonardo, segurando a barra do terno dele. Pelo amor de Deus, chorou alto. Eu errei, mas foi porque tive medo. Você sabe de onde eu vim, sabe como é não ter nada. Leonardo olhou para ela com tristeza. Eu também não nasci rico, Camila. Trabalhei anos, fiz sacrifícios, aprendi sobre dinheiro, finanças, risco, e nunca passei por cima de ninguém para crescer. Ela tentou tocá-lo no rosto. Eu posso mudar, eu prometo. Vamos viajar, esquecer tudo isso. Você tem dinheiro suficiente para recomeçar. Leonardo afastou a mão dela. É exatamente isso que você não entende, respondeu firme. Meu dinheiro nunca foi um convite para me usar. Camila então mudou o tom. O choro virou raiva. Você vai me destruir, gritou. Vai jogar fora tudo o que a gente podia ter. Rafael interveio. Não, Camila, você se destruiu sozinha. Marcelo, o amante, tentou se aproximar. Camila, calma, a gente dá um jeito. Mas um dos policiais o segurou. O senhor também está sendo investigado, disse o agente. O rosto de Camila ficou branco. Ela percebeu. Não havia mais saída. O policial respirou fundo antes de dizer as palavras que ninguém ali esqueceria. Camila Duarte, vire-se, por favor. Ela balançou a cabeça em negação. Não, vocês não podem fazer isso comigo. Não aqui. Mas já não havia escolha. O barulho metálico das algemas ecoou pela igreja como um trovão. Clique. O vestido branco, que minutos antes simbolizava amor, agora contrastava com o frio do aço. Os convidados ficaram em pé, alguns chocados, outros revoltados. Meu Deus! Murmurou uma senhora no primeiro banco. Camila começou a gritar. Leonardo, faz alguma coisa! Você é milionário! Você manda em todo mundo aqui! Leonardo permaneceu imóvel. O silêncio dele foi mais doloroso do que qualquer palavra. Você queria a minha fortuna, disse ele com voz baixa e firme, mas acabou algemada pelas próprias escolhas. Ela tentou se soltar, desesperada. Eu te amei do meu jeito, Leonardo respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Amor não se mede em dinheiro, e muito menos se constrói com mentira. Os policiais começaram a conduzi-la pelo corredor central da igreja. Os mesmos convidados que antes a admiravam, agora abriam espaço, alguns desviando o olhar, outros encarando com desprezo. Camila passou por todos, humilhada, exposta, derrotada. Na porta da igreja, ela se virou uma última vez. Você vai se arrepender, gritou. Leonardo respirou fundo. Não, hoje eu me libertei. A porta se fechou. O casamento tinha acabado, mas a história ainda não. Em menos de uma hora, o que aconteceu naquela igreja já estava em todos os lugares. Vídeos circulavam nas redes sociais. Manchetes surgiam nos portais de notícia.
Noiva é algemada no altar após tentar golpe em milionário. Casamento de empresário termina em prisão e escândalo financeiro. Leonardo deixou a igreja por uma saída lateral, escoltado por seguranças. O rosto sério escondia o turbilhão que acontecia por dentro. Ele não sentia apenas raiva, sentia vergonha, tristeza e uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez em meses, ele não precisava fingir que estava tudo bem. No carro, Rafael quebrou o silêncio. Sei que isso tudo é pesado, mas você escapou de perder muito mais do que dinheiro. Leonardo assentiu. Se eu tivesse assinado aqueles papéis depois do casamento, disse ele, ela teria acesso às minhas contas, às empresas, às minhas finanças, à minha vida inteira. Rafael completou. Ela já tinha tudo planejado. Divórcio rápido, divisão de bens, pedidos de empréstimos em seu nome. Você quase perdeu tudo. Leonardo fechou os olhos. Hoje eu aprendi que nem todo sorriso é sincero e que dinheiro atrai quem não tem caráter. Enquanto isso, Camila chegava à delegacia, ainda vestida de noiva. As fotos correram o país. O vestido branco agora simbolizava não amor, mas ganância, e naquele mesmo dia, Leonardo tomou uma decisão que mudaria sua história. Ele não iria se esconder, ele iria recomeçar. Naquela mesma noite, Leonardo voltou para casa mais cedo do que nunca. A mansão, antes cheia de preparativos para o casamento, estava silenciosa, vazia, flores espalhadas, caixas abertas, lembranças que agora pareciam falsas. Ele se sentou no sofá, afrouxou a gravata e passou as mãos pelo rosto. Foi então que ouviu uma voz conhecida na porta. Léo, posso entrar? Era Helena, sua antiga assistente pessoal. Uma mulher simples, discreta, inteligente. Sempre esteve ali nos momentos difíceis, cuidando de agendas, reuniões, contratos e detalhes das finanças que mantinham tudo funcionando. Claro, respondeu ele com a voz cansada. Helena entrou devagar. Seus olhos estavam marejados. Eu vi tudo na televisão, disse ela. Sinto muito. Leonardo suspirou. Você tentou me avisar? Não tentou? Ela hesitou, depois assentiu. Eu vi coisas estranhas. Conversas, gastos sem sentido, mas achei que fosse invasão da sua vida pessoal. Leonardo balançou a cabeça. Você foi a única honesta comigo. Helena sentou-se à frente dele. Leonardo, dinheiro não é problema quando existe verdade, mas quando o dinheiro vira o centro de tudo, o amor morre. Aquela frase o atingiu como um soco. Ele percebeu algo que nunca tinha parado para enxergar. Helena nunca pediu nada. Nunca se aproveitou da sua posição de milionário. Nunca falou em luxo, fortuna ou status. Ela estava ali, por ele. E naquele silêncio pesado, nasceu algo novo. Não amor ainda, mas respeito verdadeiro. Nos dias seguintes, Leonardo enfrentou algo que nenhum balanço financeiro havia preparado ele para encarar: o julgamento público. Reuniões foram canceladas. Sócios ligavam preocupados. Investidores queriam explicações. Mesmo sendo um milionário sólido, sua imagem estava em jogo, e no mundo das finanças, reputação vale tanto quanto dinheiro. As pessoas não confiam em quem não sabe escolher nem com quem se casar, comentou um executivo durante uma videoconferência. Leonardo desligou a câmera antes de responder. Pela primeira vez, sentiu-se pequeno. À noite, caminhava sozinho pela casa enorme. A fortuna acumulada ao longo de anos não aquecia o silêncio, não comprava paz. Helena, sempre discreta, apareceu com uma pasta na mão. Organizei os contratos, revisei as contas e bloqueei qualquer tentativa de acesso externo, disse ela. Sua situação financeira está segura. Leonardo sorriu, cansado. Engraçado, disse ele. Eu sempre achei que controlar dinheiro era o mais difícil. Mas controlar pessoas é impossível. Helena respondeu com suavidade. Por isso que o valor real não está no quanto você tem, mas em quem permanece quando tudo balança. Naquele instante, Leonardo percebeu que sobreviver ao golpe não apenas porque tinha dinheiro,
mas porque alguém honesto estava ao seu lado, e isso mudaria seu destino. Enquanto Leonardo tentava reorganizar a própria vida, Camila enfrentava uma realidade que nunca imaginou viver, sem maquiagem, sem luxo, sem ninguém para salvá-la. Na sala fria da delegacia, ela ouviu o advogado ler as acusações. Fraude financeira, estelionato, falsidade ideológica, tentativa de golpe patrimonial e associação criminosa. Cada palavra soava como um martelo. "Isso é exagero", ela gritou. "Eu só queria segurança financeira." O delegado respondeu com firmeza. Segurança não se constrói enganando pessoas, e muito menos tentando roubar a fortuna de um milionário. Enquanto isso, Leonardo prestava depoimento. Falava com calma, sem ódio. "Eu não quero vingança", disse ele. "Quero justiça. E quero que isso sirva de alerta para que ninguém mais seja usado como um cofre ambulante." A imprensa noticiou o caso como exemplo de golpe interrompido. Pela primeira vez, Leonardo sentiu que sua história poderia ajudar outras pessoas a não confundir amor com dinheiro. Na saída do fórum, Helena caminhava ao lado dele. "Você fez a coisa certa", disse ela. Leonardo parou, olhou para ela e respondeu: "Pela primeira vez, eu estou fazendo algo que não envolve apenas finanças, envolve caráter." E naquele momento, ele percebeu. Sua riqueza poderia ir além dos números. Os meses passaram, o escândalo diminuiu, as empresas se estabilizaram. As finanças de Leonardo continuavam sólidas, mas ele já não era o mesmo homem. Mais simples, mais atento, mais humano. Helena continuava ao seu lado todos os dias. Não como alguém que queria algo, mas como quem se importava de verdade. Certa noite, após uma reunião longa, Leonardo fechou o laptop e suspirou. "Você podia estar em qualquer lugar", disse ele, "e ainda assim escolheu ficar." Helena sorriu, tímida. "Eu nunca fiquei por causa do seu dinheiro, Leonardo. Fiquei porque acredito em quem você é." Ele sentiu o coração apertar. Nenhuma mulher havia dito aquilo antes. "Camila queria minha fortuna." Ele falou com sinceridade. "Você nunca me pediu nenhum centavo." Helena respondeu com firmeza suave. "Porque amor não se mede em dinheiro. Se mede em cuidado, presença e verdade." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi confortável. Leonardo, então, tomou coragem. Talvez eu tenha passado a vida inteira confundindo valor com preço." Helena o olhou nos olhos. "E agora?" Ele respirou fundo. "Agora eu quero construir algo que não possa ser levado por um golpe, um empréstimo mal intencionado ou uma mentira." Ele segurou a mão dela. Pela primeira vez, não como empresário, não como milionário, mas como homem. Um ano depois, Leonardo estava novamente diante de um altar. Mas desta vez, tudo era diferente. Sem imprensa, sem ostentação, sem interesse escondido. A cerimônia era simples, íntima, rodeada por poucas pessoas que realmente importavam. No lugar do luxo exagerado, havia verdade. Helena entrou sorrindo. Um sorriso sincero, sem máscaras, sem cálculos, sem planos ocultos. Ela não via ali um milionário, um homem rico, nem uma fortuna a ser conquistada. Ela via Leonardo. Quando ele a olhou, sentiu algo que nunca havia sentido antes: paz. O padre falou sobre companheirismo, respeito e escolhas conscientes. Nada sobre dinheiro, nada sobre bens. Quando chegou o momento do sim, Leonardo respondeu sem hesitar. Sim, e pela primeira vez, esse sim não custava nada. Mas valia tudo. Depois da cerimônia, um amigo se aproximou e perguntou: "Você não tem medo de tudo acontecer de novo?" Leonardo sorriu. "Quem ama meu dinheiro pode me perder. Quem ama quem eu sou, caminha comigo." Ele havia aprendido a maior lição da sua vida. A verdadeira fortuna não está no que você tem no banco, mas em quem permanece quando não há nada a ganhar. Camila, meses depois, enfrentava o julgamento. Leonardo não comemorou. Ele apenas seguiu em frente. Porque sua vitória não foi financeira, foi emocional. Se essa história te fez refletir, comenta: fortuna é caráter.
E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes, cheias de drama, reviravoltas e lições de vida.